Minutos de Fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Seja muito bem-vindo ao terceiro programa dessa temporada e hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Marília. Ela foi a primeira participante a deixar o confinamento do BBB 23 e olha, gente, saiu com 52,7% dos votos. A Marília, para quem lembra, estava lá no quarto secreto junto com o Fred. Os dois foram para esse quarto secreto através de votação popular e a Marília acabou sendo a mais votada para deixar o programa. O Fred, ele teve 47,3% dos votos e voltou para casa. Ele voltou para o jogo, tá aí concorrendo novamente ao prêmio milionário. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa volta do Fred Nicásio para casa, mas pra gente comentar um pouco sobre essa trajetória da Marília, né, em tão poucos dias, lá na conversa com o Tadeu, ela falou que um dos motivos que ela acha que foi eliminada, né, foi porque ela não conseguiu mostrar o jogo dela. Aliás, lá no quarto secreto, ela também já tinha comentado sobre isso, sobre não ter conseguido mostrar verdadeiramente quem ela gostaria de ter sido, mas tudo por causa da dupla, dessa dinâmica de dupla. Então ela disse que ter feito dupla com o Fred Nicásio acabou fazendo com que os planos dela mudassem um pouco, as táticas de jogo mudassem um pouco. E realmente foi isso que eu percebi. Eu disse aqui no programa que a Marília era uma das minhas favoritas, eu falei isso no programa de estreia. Eu acho que ela tinha um senso de liderança muito grande, era uma participante que iria implicar bastante com outros participantes dentro da casa, mas talvez por ela ter se omitido realmente, pelo fato da questão da dupla, né, da dupla aí com o Fred, eu acho que ela ficou um pouco apagada e realmente o público não simpatizou muito com essa atitude dela, essa performance dela. E ainda, não foi só o público que não simpatizou. Lá dentro do confinamento, também teve participante que não foi muito com a cara da Marília e isso atrapalhou bastante. Eu acho que ela poderia ter, nesses primeiros dias, se expressado melhor, poderia ter mostrado um pouco mais do seu jogo, mas a Marília realmente ficou bastante apagada aí e acabou sendo eliminada. Uma outra coisa que ela disse também lá pro Tadeu Schmidt, lá na eliminação, sobre essa questão da participação dela efetivamente dentro do jogo. Para quem não lembra também, lá naquela dinâmica do jogo da discórdia, a Marília levou quase todas as bombas, né? Então o pessoal da casa realmente estava ali em conflito com ela. Se ela voltasse, se ela não tivesse sido eliminada, se ela voltasse para o jogo, ela ia voltar sim, com sangue nos olhos, ela ia voltar com muito mais garra, talvez ela conseguisse até mostrar um pouco mais do que ela gostaria de ter mostrado e não conseguiu, mas quem acabou voltando foi o Fred. Essa volta do Fred também vai trazer aí algumas mudanças, viu? Como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vai trazer algumas mudanças no jogo e a partir de agora o jogo toma novas proporções, né? Porque com um participante dentro agora da casa com informações privilegiadas, eu acho que isso tudo vai ter um peso diferente. Na minha opinião, o Fred Nicásio, ele tem um comportamento bastante duvidoso. Eu acho que ele é sim manipulador, eu acho que ele é bastante venenoso. Lá no quarto secreto a gente pôde acompanhar ele conversando com a Marília, já falando algumas coisas sobre os outros participantes, destilando o veneno dele, né? Então eu acho que talvez essa volta dele para casa traga um pouco mais de pimenta, traga um pouco mais de tempero, mas, né, a gente espera aí que algumas, como a gente também falou no programa anterior, algumas participantes saiam dessa zona de conforto. A gente tem a Aline, tem a Marvila, tem o Fred, tem o Christian, tem muita gente aí que tá na zona de conforto e eu acho que o Fred vai dar uma sacudida daqui pra frente nos próximos dias de confinamento lá na casa do BBB 23. Logo depois que a Marília foi eliminada, o Fred reapareceu, ele voltou para casa do BBB. Essa aparição, né, essa volta aconteceu misturada ali com a prova do líder, era uma prova de um automóvel e o Fred apareceu dentro desse automóvel. Claro que a casa toda ficou assim bastante empolgada, bastante excitada com essa volta, né, porque eles realmente não esperavam que isso fosse acontecer agora no início do jogo e logo depois disso teve a prova do líder. Então assim, essa volta do Fred ainda
rendeu um pouco, né? Mas aí o programa precisava continuar e teve a prova do líder. Essa prova do líder foi uma prova de velocidade e uma prova de raciocínio. Quem venceu a prova foi o Antônio Cara de Sapato. Foi uma vitória bastante merecida. Ele que estava fazendo dupla com a Amanda, então assim, os dois que estão juntos desde a entrada do confinamento, eu acho que isso é muito legal. Eles têm se fortalecido como parceiros de jogo, como uma grande aliança, né? Ainda que seja em dupla, mas é uma grande aliança entre eles e eu acho que isso aí vai fazer muita diferença. Essa prova era um quebra-cabeça, né? Os participantes tinham que jogar uma bolinha, liberar umas peças de um quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, que aliás era super fácil, mas aí por conta da pressão e tudo, eles acabaram se enrolando. Eles tinham que montar esse quebra-cabeça na mala de um carro. E olha, gente, a liderança do Cara de Sapato, ela só foi realmente confirmada, né? Depois que ele e a Amanda, porque eles venceram a prova, depois que eles saíram de lá do campo de provas e foram pro jardim. Lá no jardim tinha um carro e aí tinha aquela coisa de pegar a chave para poder girar e ver qual a chave que ligava o automóvel. E aí o Antônio Cara de Sapato teve a baita sorte de ganhar o carro e também a liderança. Vai ser uma liderança bastante significativa dentro do jogo, porque o Antônio, o Cara de Sapato, ele ainda é um mistério como jogador. Eu acho que ele está bastante observador, ele tem percebido um pouco sobre cada participante, sobre os adversários dele, os possíveis adversários, e ainda a indicação dele é uma grande surpresa. Bom, enquanto o Cara de Sapato estava curtindo o quarto do líder, né, com o seu grupinho, com seus escolhidos do VIP, no quarto fundo do mar estava rolando a maior reunião. E olha, daquelas reuniões bem pesadas mesmo. Quem estava organizando, capitaneando essa reunião toda era o Fred Nicásio. Ele contou para os parceiros dele de jogo, né, ou para quem ele acredita que sejam os parceiros dele, sobre as percepções que ele teve enquanto estava dentro do quarto secreto. E olha, gente, na minha opinião, ele falou demais. Ele abriu o bico sobre pessoas que não deveria ter falado, como por exemplo foi o caso do Bruno. Ele disse que o Bruno até usou um termo assim bastante pesado, eu acho, né? Ele falou que o Bruno era uma pessoa venenosa, era uma pessoa enfim, amarga, uma pessoa difícil, e eu acho que ele acabou entregando ouro ao bandido. Então ali imediatamente ele já identificou que o Bruno é um dos possíveis alvos dele. E também o Gabriel, ele carrega um ranço do Gabriel, né? Não do Gabriel Santana, do outro Gabriel. Então assim, ele já demonstrou ali as escolhas dele, ele já demonstrou mais ou menos quem ele pretende indicar e começou a fazer a cabeça das pessoas ali. E ele tem esse poder, como eu falei, de manipulação, ele tem uma boa fala, ele tem uma boa conversa, ele é enrolador, ele é envolvente, e isso tudo ele está utilizando, todos esses artifícios ele está utilizando em prol dele dentro do jogo. Então essa volta dele, né, eu acho que ele poderia ter feito, por exemplo, como a Carla Dias fez, ficar com o bico calado, né, já que ele é bastante inteligente, como ele diz ser, ficar com o bico calado e observar e soltando as coisas no decorrer da semana, né, soltando as informações. Mas ele já chegou fazendo essa reunião de condomínio ali e contando tudo para todo mundo e também apontando quem ele gostaria que fosse eliminado nos próximos dias. Bom, gente, os 5 minutos de fama especial BBB 23 vai ficando por aqui. Hoje foi um programa um pouquinho mais rápido, né? Como eu falei, a gente está em caráter de plantão, mas na semana que vem eu volto com o próximo eliminado. Quem será que vai deixar a casa do BBB? Quem será que vai ser o segundo eliminado desta edição? Eu já estou curioso para saber, já tenho os meus palpites, mas ainda tem muita coisa para acontecer, ainda vai ter muita coisa para acontecer durante esse final de semana, tem as dinâmicas, enfim, tem bastante coisa, mas a gente volta na próxima quarta-feira com mais um programa e o eliminado da semana, e claro, todos os bafões lá da casa do Big Brother Brasil. Um grande abraço, obrigado pela audiência e a gente se vê. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.